Na véspera de Natal, acordei e a casa estava vazia. Minha família inteira tinha saído às escondidas naquela manhã para umas férias de luxo sem mim. Eu não chorei. Em vez disso, fiz o que precisava fazer. 5 dias depois, eles voltaram e começaram a gritar assim que abriram a porta. Eu tinha acordado com o silêncio, o que, tudo bem, nem era tão estranho assim. De qualquer forma, geralmente sou o primeiro a acordar, mas era véspera de Natal e o plano era sairmos juntos à tarde para nossas grandes férias em família. 5 horas de carro, resort de inverno, família grande, pijamas combinando tanto faz. Então pensei, beleza, talvez tenham saído para comprar uns lanches ou esqueceram os ovos ou qualquer outra coisa que se compra desesperadamente antes de viajar. Olhei as horas. 9h42, nem muito tarde, nem muito cedo. Eu esperava ouvir a voz da minha mãe pedindo para alguém levar um suéter extra, ou minha irmã surtando por causa da chapinha. Mas em vez disso, nada. A luz do corredor ainda estava acesa desde a noite anterior, o que era estranho. Só tinha um prato na pia. O meu. Desci as escadas e olhei ao redor. Nada de sacolas na porta. Nenhum casaco. Nenhuma chave no gancho. Além disso, nenhum carro na garagem. Tentei ligar para minha mãe. O nome dela não estava nos meus contatos. Estranho, né? Tentei de novo. Nada. Passei pela minha lista de contatos. Todos os números da família tinham sumido. Não só da minha mãe, mas também do meu pai, meus irmãos, até meu tio que deveria vir com a gente. Todos sumiram. Verifiquei o histórico de chamadas limpo. Nesse ponto, pensei, ok, ou eu perdi completamente a noção ou deixei meu celular cair no chuveiro e nem percebi. Mas o celular estava ótimo. Os aplicativos estavam lá. As conversas de texto ainda estavam abertas com colegas de trabalho e algumas pessoas aleatórias, mas nenhum único sinal da minha família. Então lembrei que meu irmão mais novo tinha pedido meu celular emprestado na noite anterior. Disse que queria ver a previsão do tempo. Eu entreguei sem pensar. Por que não faria isso? Agora eu sabia por quê. Tentei discar o que achava ser o número da minha mãe de cabeça. Um homem atendeu. Definitivamente não é minha mãe. Perguntei se o número poderia ter pertencido a outra pessoa e ele só respondeu, número errado, e desligou. Eu queria poder dizer que entrei em pânico, mas honestamente, foi pior do que isso. Senti uma descrença lenta e crescente, como se tivesse entrado num programa de pegadinhas, mas ninguém teve a decência de gritar, te peguei. A geladeira zumbia. O aquecedor estava ligado. Minha mala ainda estava na porta da frente, fechada e pronta. Eu estava de moletom e meias quando percebi, não foi um acidente. Eles não se esqueceram de mim. Eles me deixaram para trás. Eu não queria acreditar. Verifiquei o Instagram, o Facebook, nada. Nenhuma selfie, nenhum post sobre a viagem, nenhum bumerangue, e o grupo de mensagens sobre a logística da viagem, onde eu estava incluso, estava em completo silêncio. O que só me dizia mais uma coisa, eles estavam escondendo isso. Foi intencional. Por fim, lembrei do número do meu tio. Ele é das antigas, nunca muda nada. Liguei. Ele atendeu meio ofegante. Ei, onde você tá? Na cozinha, eu disse. Em casa. Houve um momento de silêncio. Então ouvi barulho de fundo, gente rindo, pneus esmagando neve ao longe. Espera, é ele? Ah, ninguém te mandou mensagem? Ele perguntou. Não. Outra risada ao fundo. Então a voz do meu primo, diz pra ele que mandamos um oi. Espera aí, ele realmente não sabia. O tio pigarreou. Disse que saíram cedo naquela manhã. Mudaram o plano no último minuto. Achou que seria engraçado. Só uma brincadeirinha. Você sabe como seu irmão é. Eu não disse nada. Ele continuou. Eles imaginaram que você fosse atrás. Quer dizer, você tem seu carro. 5 horas não é nada, né? Aí, uma voz que parecia a do meu irmão mais velho chamou lá no fundo. E, honestamente, até que é legal ficar sem a patrulha do sarcasmo pelo menos uma vez.
Minha irmã riu. Não fala isso pra ele. Meu tio deu uma risada nervosa. Enfim, se quiser vir, tá convidado. Os quartos estão pagos. Deixaram seu passe no balcão do check-in. Só precisa chegar aqui. Fiquei olhando pro balcão da cozinha, e pra lista de compras ainda presa na geladeira, escrita com a minha letra. Tá, eu disse. Obrigado por avisar. Desliguei. Não gritei. Não joguei nada. Só fiquei parado ali por um tempo. Dizem que traição é como um soco. Mas não foi isso. Foi pior. Foi lento, frio, como cair num lago congelado e perceber que ninguém vai vir te buscar. Não foi a primeira vez que eles fizeram algo assim. Não exatamente isso, mas parecido. Minha família sempre teve um senso de humor distorcido. E quase sempre às minhas custas. Eu era o que aguenta a brincadeira, o que aparentemente quer dizer que você não pode se irritar quando te machucam de propósito. Eu devia estar nessa viagem. Ajudei a pagar o aluguel. Paguei o Wi-Fi, a luz, o gás. Enchi o tanque do carro semana passada. Comprei os mantimentos da viagem. Até lembrei eles de levar o remédio de alergia do namorado da minha irmã que, aliás, foi convidado. E eles simplesmente foram embora. De brincadeira. Subi as escadas, abri o armário e peguei a outra mala não a que estava na porta, pronta para a viagem, mas a outra. Aquela com documentos importantes, coisas sentimentais, algumas moedas antigas que nunca tive coragem de jogar fora, só por precaução. Sentei na beira da cama, fechei o zíper e olhei ao redor. Eu não chorei. Nem fiquei com raiva ainda. Isso viria depois. O que eu senti era definitivo. Não no sentido dramático de acabou, mas acabou. Como se uma página tivesse virado sem mim, e eu não tivesse vontade de voltar atrás. 5 dias depois, minha família voltaria. Eles abririam a porta e começariam a gritar. Mas não começou com essa viagem. Acho que as pessoas sempre querem que histórias assim tenham um momento exato em que tudo deu errado. Mas não é assim que acontece. Algumas coisas apodrecem devagar. Sou o segundo mais velho de 4 irmãos. Meu irmão mais velho tem 25 anos. Começou um negócio que faliu, e ainda assim é chamado de ambicioso. E aí tenho 23 anos, trabalhando em tempo integral desde os 18. Depois, minha irmã de 21, que ainda tá na faculdade. E, por fim, o mais novo, com 18, que acabou de começar a faculdade agora. Crescemos com idades próximas, mas não em quase mais nada. Visto de fora, provavelmente parecemos uma família típica barulhenta, caótica, semifuncional. Mas se você olhar mais de perto, vai ver o quanto eu era piada. Quantas vezes minhas coisas sumiram ou foram acidentalmente quebradas. Como toda piada, de alguma forma, acabava sendo sobre mim. E olha, algumas coisas são típicas entre irmãos, eu entendo. Zoação, brincadeiras. Mas muda tudo quando os adultos participam. Quando sua mãe ri enquanto seus irmãos trocam as velas do seu bolo por velas com sabor de pimenta. Quando seu pai diz, relaxa, é só uma brincadeira, depois de você encontrar seus lençóis no congelador. É difícil explicar isso para quem não cresceu assim. Na hora, não parece grande coisa. Você diz para si mesmo que é só o jeito deles. O humor deles. Você se torna a criança que aguenta bem. E então, um dia, você acorda e percebe que nunca fez parte da piada. Você era a piada. Eu não fui para a faculdade. Não porque não quisesse, mas porque alguém precisava trabalhar. Meu irmão mais velho tentou abrir uma startup logo depois do ensino médio. Queimou o empréstimo e quase todas as economias dos meus pais antes de tudo desmoronar. Eles chamaram isso de uma experiência de aprendizado. Quando eu disse que ia trabalhar e talvez estudar mais pra frente, eles concordaram. Disseram que estavam orgulhosos. E aí começaram a me entregar as contas. Primeiro, só a luz, já que eu estava ganhando. Depois a água. Depois o Wi-Fi. Depois as compras. Por fim, a hipoteca só até as coisas se estabilizarem. Isso foi há 4 anos. Enquanto isso,
Todos os meus irmãos continuaram na escola ou voltaram para casa. Todos sob a cláusula de ainda estamos nos encontrando. Por algum motivo, essa cláusula nunca serviu para mim. Não é que eu me ressentisse de trabalhar. Na real, de um jeito meio estranho, eu gostava de ser quem segurava tudo. Gostava de ter um motivo para manter os pés no chão. Mas era como se ninguém visse. Como se o que eu fazia fosse óbvio, automático. Meu irmão mais novo uma vez me disse, também não é como se você pagasse tudo, né? Você também mora aqui. Legal. Acho que meu quartinho no fundo da casa, com o papel de parede descascando e a janela que deixava vento entrar, era o meu aluguel. Quer saber a última vez que alguém me disse obrigado? Nem eu lembro. Parei de contar. E mesmo assim, eu ainda estava animado com as férias. Era para ser todo mundo. A primeira vez em anos com toda a família reunida até os tios, os primos. Esqui, lareira, uns joguinhos de família boba. Eu até me ofereci para ajudar a organizar. Sugeri alugar uma cabana perto do lago em vez do resort caro. Me cortaram tão rápido que parecia que eu tinha sugerido dormir no estacionamento. Já tá tudo resolvido, disse minha irmã. Só aparece e traz os lanches, acrescentou minha mãe. Eu recuei. Eles criaram um grupo de mensagens sem mim. No começo, achei que tinham me colocado no grupo errado. Mas não. Tinham dois, o principal, e o de logística que era onde eu estava. O grupo de verdade, com as atualizações, as selfies, as piadinhas, aquele não era para mim. Mesmo assim, fiz minha mala, paguei minha parte, pedi folga no trabalho. Até me ofereci para ajudar com o depósito do Airbnb, porque meu irmão mais velho estava apertado e a mensalidade da minha irmã tinha subido. Não me importei. Eu só queria fazer parte. Na semana antes da viagem, perguntei que horas a gente ia sair. De tarde, minha mãe respondeu, sem tirar os olhos do celular. É só estar pronto. Eu já estava pronto dias antes. Comprei carregador novo pro carro, porque o antigo estava com mau contato. Reabasteci a gaveta dos remédios. Limpei o porta-malas. Coisas bobas que fazem você se sentir útil. Parte de algo. Na noite anterior, revisei a mala 2 vezes e deixei perto da porta. Não falei muito sobre isso. Eles também não. Tudo certo. E então chegou a véspera de Natal, e eles se foram. Sem bilhete. Sem ligação. Sem explicação. Só aquele tipo de silêncio que você não esquece de escutar. Eles voltaram 5 dias depois. Eu não estava lá. A geladeira também não. Não vi os rostos deles, mas ouvi muitos outros. Uma vizinha, por exemplo, que eu ajudava com o lixo. A quem me ligou no dia seguinte. Eu só queria ver se estava tudo bem, ela disse, gentil. Vi sua família chegando, e algo parecia errado. Errado é uma palavra para isso. Houve gritos. Ouvi isso de mais de uma pessoa. Aquele tipo de grito que ecoa pela calçada e faz os cachorros começarem a latir. Não era do tipo alegre. Não era do tipo bem-vindo de volta para casa. O sofá tinha sumido. A internet não funcionava. A máquina de lavar e a secadora tinham desaparecido. O mesmo aconteceu com algumas prateleiras, o micro-ondas e, aparentemente, meu porta-temperos, o que, por si só, já causou uma discussão. Sério. Alguém realmente gritou, por que ele levaria canela? Eles pensaram que tinham sido roubados. Até que meu irmão olhou as imagens da câmera da porta e me viu carregando a última caixa calmo, tranquilo, trancando a porta como se estivesse saindo para comprar pão. Naquela hora, eu já estava no meu novo cantinho, um segundo quarto pequeno no apartamento do meu melhor amigo. Nada chique. Mas era limpo, quieto, meu. Eu estava comendo sobra de sopa e assistindo a um filme idiota num tablet emprestado quando meu celular começou a tocar. E tocar. E tocar. Quando desliguei, havia 52 chamadas perdidas. A maioria da minha mãe, algumas da minha irmã e até algumas do meu irmão mais velho, que me surpreendeu, porque eu nem lembrava da última vez que ele me ligou diretamente. Depois vieram as mensagens. Onde você está? Vamos chamar a polícia.
Isso é loucura. Você foi longe demais. Você precisa voltar para casa e consertar isso. Eu não respondi. Li uma por uma, devagar, depois coloquei o telefone de lado e voltei para minha sopa. Eu não tinha planejado isso. Não no começo. Mas depois da ligação do meu tio, depois de perceber que todos tinham ido embora de propósito, rindo, brincando, achando que era só mais uma piada, eu não consegui continuar sentado ali fingindo que aquilo não significava nada. Porque significava. Significava tudo. Eu não fiz as malas com raiva. Não saí correndo pela casa pegando as coisas no impulso. Foi mais silencioso do que isso. Mais calmo do que deveria ser. Peguei o que era meu. Nem mais, nem menos. A geladeira era minha. Eu tinha pago por ela quando a antiga quebrou e todo mundo esqueceu de contribuir. A lavadora e a secadora, mesma história. Comprei com meu bônus de fim de ano, 2 anos atrás, quando meu pai disse que não precisávamos de novas. Eu não discuti. Só fui lá e comprei. O sofá. Meu. Micro-ondas. Eu de novo. Wi-Fi. Tudo no meu nome. Troquei as senhas. Cancelei as contas. Entreguei os pedidos de rescisão de todos os serviços que estavam sendo pagos com meu salário. Deixei a chave na caixa do correio e fui embora. Como se, finalmente, estivesse saindo de um emprego pro qual nunca me inscrevi. A polícia apareceu 2 dias depois que eles voltaram. Nada de sirenes ou drama, só uma batida discreta na porta do meu novo AP. O policial foi educado. Tinha uns 40 e poucos anos, parecia cansado, como quem foi mandado fazer uma coisa com a qual não concordava. Sua família registrou seu desaparecimento e lhe disse. Eu assenti. Eles também mencionaram um possível roubo. Dei um passo pro lado e o deixei entrar. Sentei-o na mesinha da cozinha. Então fui até a estante e peguei uma pasta que eu vinha mantendo há anos. Garantias, faturas, recibos, prints de contas, tudo o que eu tinha comprado. Entreguei sem dizer uma palavra. Ele folheou lentamente. Vi seus olhos pararem na nota da geladeira, no contrato do Wi-Fi, na fatura da máquina de lavar. Ele fechou a pasta, pousou as mãos sobre ela e perguntou. Você realmente bancou tudo isso? Assenti de novo. Ele ficou em silêncio por um momento. E você quer passar seu endereço para eles? Para avisar que está bem? Não. Eles não precisam saber onde eu estou. Eu não desapareci. Só fui embora. Ele deu um aceno curto e me devolveu a pasta. Você não está com problema. Para ser honesto, eu queria que metade das pessoas que a gente atende fosse tão organizada quanto você. Ele parou, ainda na porta. Tem certeza de que não quer deixar nenhuma mensagem? Eu olhei para ele. Olhei de verdade. E balancei a cabeça. Não. Se quiserem respostas, podem tentar pagar as próprias compras pela primeira vez na vida. Ele me deu um sorriso seco. Justo. Pensei que aquele seria o fim. Mas eles não tinham terminado. 2 dias depois da visita do policial, meus pais apareceram no meu trabalho. Eu trabalho no escritório comum, fintech, atendimento ao cliente, planilhas, bate-papo interno, nada demais. O último lugar onde você espera ser surpreendido pela própria mãe. Mas lá estavam eles. Recebi uma mensagem da recepção. Seus pais estão aqui. Está tudo bem? Entrei no saguão e os vi. Meu pai com aquela camisa polo de sempre, impecável. Minha mãe com o casaco de inverno e aquele olhar tenso que ela faz quando está tentando não chorar ou não gritar. Pareciam ter envelhecido 5 anos em apenas 5 dias. Podemos conversar? Ela disse. Eu não respondi. Meu pai deu um passo à frente. Você está mesmo fazendo tudo isso por causa de uma piada? Essa foi a primeira coisa que ele disse. Não perguntou se eu estava bem. Não pediu desculpas. Só isso. Você está sendo ridículo. Eu continuei em silêncio. Você precisa voltar para casa, minha mãe disse. Isso já foi longe demais. A gente precisa resolver isso. Olhei para ela.
Sério? Você precisa de ajuda, ela continuou. E essa ainda é sua casa também. Você não pode simplesmente fugir. Foi aí que eu falei. Você que me deixou primeiro, eu disse. Lembra? Ela abriu a boca, mas não saiu som. Depois a fechou. Meu pai tentou de novo. Começou a falar mais alto, dizendo algo sobre contas, responsabilidade e maturidade. Se vocês não forem embora, eu disse baixinho, eu vou chamar a segurança. Eles ficaram ali mais um instante. Minha mãe parecia atordoada. Meu pai, furioso. Mas foram embora. Não de forma silenciosa ou graciosa. Mas foram. Naquela noite, me sentei na pequena varanda do novo AP com uma xícara de chá e um cobertor nos ombros. O ar estava frio, mas eu não me importei. Meu celular vibrou sobre a mesa. Mais uma mensagem. Mais uma notificação de áudio. Eu não olhei. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava me preparando para alguma coisa. Não estava esperando alguém gritar meu nome. Não precisava dizer onde estava a senha do Wi-Fi ou explicar quem ia pagar a conta de gás. Só fiquei ali. Deixei o silêncio ser só meu pela primeira vez. Algumas semanas se passaram. Não ouvi muito deles diretamente. Eles finalmente pararam de ligar. Ou talvez só tenham percebido que eu não iria atender. De qualquer jeito, o silêncio foi um alívio. Preenchi ele com coisas pequenas, idas ao mercado, jantares tranquilos, uma nova rotina de trabalho, uma que não incluía ser o faz-tudo da casa nem um alvo de frustrações alheias. Mas o silêncio não significava que eles tinham desistido. Recebia atualizações por outros. Pelo vizinho. Pelo meu primo. Uma vez até recebi uma mensagem enorme e inesperada de alguém do grupo da igreja da minha mãe. Começava com: você não sabe o quanto isso tem sido difícil para seus pais. Pelo visto, a casa estava desmoronando. O Wi-Fi caiu de vez quando os dados do modem temporário acabaram. Minha irmã culpou meu irmão mais novo por não ter trocado o aparelho. Ele culpou ela por mudar as senhas dos Streamings e bloquear o perfil dele na Netflix. A conta de luz estava atrasada há mais de um mês. Alguém teve que pedir dinheiro emprestado para evitar o corte. A geladeira foi trocada por uma baratinha, de segunda mão, que fazia um zumbido constante. Minha prima descreveu a situação como triste, o que eu não pedi para ela fazer, mas enfim, obrigada. Ninguém mais sabia quem era responsável por quê. Pelo que me contaram, toda vez que alguém abria a boca, começava uma briga. O grupo de mensagens que eles usavam para me excluir basicamente morreu. Ninguém mais respondia nada. Talvez isso já fosse suficiente para eu perceber que tudo estava se desfazendo. Que a casa que eu sustentei por anos, com trabalho silencioso e contas automáticas, finalmente estava pesada demais para eles segurarem. Mas então, eles apareceram. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, jogado a bolsa na cadeira, tirado os sapatos. Minha colega de AP estava na cozinha fazendo macarrão e reclamando de alguém que tinha esquentado peixe no micro-ondas do escritório outra vez. Foi quando a campainha tocou. Achei que fosse uma entrega. Eu tinha pedido detergente e lençóis novos. Quase não conferi, mas alguma coisa me disse para olhar as imagens da câmera primeiro. E lá estavam eles. Os três. Minha irmã, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho. Todos parados do lado de fora do prédio, como se aquilo fosse o final de temporada de uma sitcom. Minha irmã até segurava um pacotinho de salgadinho, como se achasse que aquilo era um tipo de oferta de paz. Até hoje não sei como eles conseguiram meu endereço. Certamente não por minha causa, mas imagino que tenha exigido algum esforço. Engraçado que as pessoas conseguem fazer quando são movidas pelo tipo certo de pânico. Não os deixei entrar logo de cara. Fiquei parado na porta por um bom tempo, depois a abri e desci. E aí disse minha irmã, toda animada e simpática, como se a gente não tivesse passado o último Natal em universos paralelos. A gente estava por perto e pensou, por que não passar aqui? Claro, só coincidiu de ela estar perto de um prédio que, teoricamente, ela não deveria nem saber que eu morava. Eu não disse nada. A gente estava conversando, disse meu irmão mais velho. Queríamos, sei lá,
esclarecer as coisas, resolver o que ficou mal resolvido, completou meu irmão mais novo, tentando parecer sincero, com a energia forçada de trabalho em grupo da escola. Perguntaram se podiam subir. Eu não queria eles no meu espaço. Mas também queria ouvir o que estavam tentando me vender. Então deixei. Sentamos na sala. Eles me ofereceram batata frita do saquinho. Recusei. Começaram devagar, rindo de coisas antigas, fingindo que a gente não tinha noção do quanto tudo aquilo doía e fingindo que não foi por mal. Eu não os interrompi. Disseram que sentiram minha falta, que não era mais a mesma coisa sem mim. A gente até voltou a fazer noite de jogos, disse minha irmã, toda animada. Igual quando a gente era criança. Você devia ir. Foi aí que começou a coceira. O alerta. Porque a gente nunca teve noite de jogos quando era criança. Nunca. Essa foi uma ideia minha, quando eu tinha uns 15 anos e já me sentia sozinho demais. Eles riram de mim. Zombaram. Mas ali estavam eles, tentando vender uma nostalgia que nem existia. E então aconteceu. O deslize. Meu irmão mais velho, pegando o copo d'água, falou casualmente, e eu digo isso no sentido mais honesto possível. Olha, se você voltasse, isso ajudaria a estabilizar as coisas, sabe? Financeiramente. Ali estava. A verdade. O verdadeiro motivo por trás daquela visita. O motivo pelo qual conseguiram meu endereço. O motivo pelo qual estavam sentados no meu sofá emprestado, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Não era sobre família. Não era saudade. Era sobre dinheiro. Sobre perder a pessoa que pagava a hipoteca em silêncio. Que resolvia o Wi-Fi, fazia as compras, pagava os triamins, mantinha a máquina de lavar funcionando, a secadora, a geladeira, o ruído de fundo das vidas deles, que ninguém nunca pensou em questionar. Levantei-me. Podem ir embora, eu disse. Minha irmã piscou, confusa. O quê? Pode terminar esse salgadinho no corredor, mas você vai embora. Meu irmão mais novo me olhou como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Mas, a gente tá tentando, ele começou. Não. Você tá tentando fazer tudo voltar a ser como era. E isso não é a mesma coisa. Eles foram embora. Sem gritar dessa vez. Sem escândalo. Só aquele silêncio desconfortável, frágil, de quem não se preparou para ouvir a não. Como se ainda achassem que, no fundo, eu acabaria cedendo. As semanas passaram. Acabei sabendo do resto por um primo. Depois daquela visita, tudo desandou. Todo mundo começou a culpar todo mundo. Meu irmão mais novo disse que a ideia de me deixar para trás tinha sido da minha irmã. Ela disse que foi coisa do mais velho. Ele jurou que só entrou na vibe do grupo. Pararam de se falar. Totalmente. Um por um, foram saindo da casa. Minha irmã foi morar com uma amiga. Meu irmão mais novo se mudou para a casa de um colega. Meu irmão mais velho ficou pulando de sofá em sofá, até acabar alugando um quartinho a 1 hora da cidade. Meus pais, sem condições de pagar a hipoteca sozinhos, venderam a casa. Foram para um apartamento alugado, apertado, numa cidade que ninguém sabe pronunciar direito. O grupo no WhatsApp foi excluído. Os jantares em família acabaram. Agora cada um leva uma vida separada. Espalhados em lugares onde nunca sonharam morar. Ninguém fala. Nem entre eles. Comigo, muito menos. Outro dia, preparei o jantar com minha colega de apartamento. Macarrão com molho. Nada demais. Abrimos um vinho barato e assistimos alguma coisa bem ruim na TV. Em um momento, ele me olhou e disse: Você tem sorrido bem mais ultimamente. Sabia? Eu não tinha percebido. Mas acreditei. Quando ele foi dormir, sentei na varandinha, cobertor no colo, caneca de chá na mão. Respirei o ar frio e parado. Sem barulho. Sem mensagens. Sem peso no peito. Só paz. Eu não queria vingança. Só queria ser livre. E agora eu sou. Eles diziam que eu nunca fui, de verdade, parte da família. Acontece que eles estavam certos.
Eu era a base. E só perceberam quando ela saiu de baixo. Vezes, ainda me pergunto se fui longe demais. Não é algo que me atormenta sempre, mas, de vez em quando, sim. E você? O que acha? Me conta aí nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Se quiser, posso adaptar esse final para outro estilo narrativo mais introspectivo, sarcástico ou poético.